Olá, meu nome é Maria Vitória e eu estou aqui para apresentar o trabalho de história junto com o meu grupo, que é composto por Ana Júlia Pereira, Arthur Valério, João Vitor Silvestre, eu e Matheus França. O tema do nosso trabalho é a Bela Época. Bom, a Bela Época, que vem do francês Belle Époque, foi um período de grande otimismo e paz desfrutado pelas potências ocidentais e, sobretudo, as europeias. Esse período teve início no final do século XIX, com o fim da Guerra Franco-Prussiana em 1871 e durou até 1914, antecedendo a Primeira Guerra Mundial. Essa época é também caracterizada como a época de ouro, a época da beleza, da inovação e também a época de paz entre os países europeus e ocorrendo principalmente na França. Bom, essa época, se dá como a época do ouro, da beleza, porque foi a época, de paz, principalmente, onde não havia guerras, então se houve um grande desenvolvimento, foram quando surgiu aquelas principais marcas francesas de sucesso, muitos estilistas, mudou muito o estilo de roupa, e foi um período onde houve um grande desenvolvimento científico e tecnológico também, que revolucionou o mundo inteiro. Houve muitas descobertas, em diversos campos do conhecimento, como o campo da biologia, da psiquiatria, da filosofia, da química, da física e muitos outros. Com isso, houve o início de um investimento muito grande em saneamento básico na França e, consequentemente, no restante do mundo. Quando a gente fala sobre a Bela Época, sobre o que foi a Bela Época, a palavra euforia ajuda muito a entender o que se passava na cabeça das pessoas, todo aquele sentimento, tudo que elas viveram, porque elas presenciaram inúmeros fatos, como a invenção do telégrafo, a invenção do telefone, a invenção do avião, da lâmpada elétrica e também a invenção do automóvel moderno. E tudo isso, foram inovações que modificaram todo o mundo e o modo de viver, de se comunicar, e foram uma das principais grandes descobertas que fazem parte de todo o desenvolvimento científico e também tecnológico que ocorreu nesse período. Ela também se trata de uma época em que a chamada indústria do divertimento começou a surgir no mundo inteiro, incentivada principalmente pelo crescimento do cinema e pelo ápice da cena cultural. Então foi um período de expansão e grande desenvolvimento em todas as áreas, nas áreas da ciência, da tecnologia, de diversos movimentos e também movimentos culturais que proporcionaram o crescimento dessa indústria do divertimento, dos cinemas e de teatros e movimentos culturais. Principais causas. Com o fim da Guerra Franco-Prussiana, surge na Europa uma política de estabilidade, apesar da insatisfação francesa em perder os territórios da Alsácia-Lorena para a Alemanha em 1871, o que acabou gerando também uma tensão militar entre aquelas potências. A despeito da corrida armamentista que desenrolava, o clima de progresso da Segunda Revolução Industrial provocou um forte êxodo rural e favoreceu o desenvolvimento de uma cultura urbana cosmopolita e de divertimento, fomentada pelos avanços nos meios de comunicação e transporte. O nome desta época, Belle Époque, vem de uma burguesia que vive de renda, apoia o progresso e a criação cultural e viaja com frequência. As principais características da Belle Époque. A República Francesa entrou em sua era de ouro na Feira Mundial de 1889. A Torre Eiffel é a torre mais alta de todos os tempos e uma obra-prima de Gustave Eiffel, comemorando o centenário da Revolução. No ano anterior, Louis Pasteur levantou fundos suficientes para estabelecer o primeiro centro de pesquisa científica do mundo. A marca registrada dessa época é um estilo de vida boêmio e otimista. O foco está na França. Após o estabelecimento da Terceira República Francesa, em 1870, a França se tornou o centro global de todas as influências educacionais, científicas, médicas e artísticas. A economia retomou o crescimento após o fim da Longa Depressão, de 1873 a 1892. E muitos franceses melhoraram suas condições de vida. A classe trabalhadora se livrou da pobreza e se beneficiou de algumas leis sociais, como o descanso dominical em 1907 e os feriados de 1910. Embora ainda sustentem o trabalho árduo por meio do desemprego, os franceses desfrutam de uma democracia sólida e se orgulham de ter a única república do continente europeu. Enquanto movimento artístico, o estilo Art Nouveau é uma espécie de ornamentos de cores vivas e formas sinuosas, que vão desde as paredes exteriores dos edifícios aos adornos como joalheria e mobiliário.
É essencialmente uma arte decorativa, sendo as principais obras deste estilo a construção de paredes exteriores, objetos de decoração como móveis, portas e vasos, joalheria, vitral e azulejos de cerâmica. Na literatura, é considerado um dos principais pioneiros do revivalismo celta Art Nouveau, especialmente na Inglaterra, Escócia, Irlanda e Escandinávia, o que pode ter remontado a cada país a Idade de Ouro. Embora essa tendência literária use a temática do cavaleiro medieval, que auxilia a Art Nouveau de outras escolas de arte, nessa escola as pessoas estão ansiosas por liberar coisas velhas e buscar coisas novas, o que se reflete em movimentos como a Art Nouveau. Paganismo ou neo-hedonismo e o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, caracterizava-se pela nova voluptuosidade. Já do ponto de vista cultural, assistimos à proliferação de livrarias, salas de concertos, avenidas, estúdios, cafés e galerias de arte, principalmente em Paris, e foram daí que surgiram quase todas as tendências estéticas e artísticas globais geradas nesse período. No final do século XIX, o escoamento da população rural e o desenvolvimento das comunicações, da eletricidade e o desenvolvimento das cidades levaram ao surgimento da cultura do entretenimento, que ganhou status social na burguesia por meio de apresentações de música e dança, onde a fusão de elementos culturais letrados e elementos de nível inferior podem ser encontrados. As mudanças que ocorreram neste período. Algumas mudanças ocorreram neste período, principalmente em termos de tecnologia. Muitas coisas que aconteceram, como a invenção de telefones, telégrafos sem fio, cinemas, aviões e carros, inspiraram a nova compreensão da realidade de todos e mudaram a vida e os hábitos de pensamento das pessoas. Paris possui balés, livrarias, óperas, teatros e uma variedade de expressões culturais, sendo considerado o centro de produção e exportação da cultura mundial. Nessa época, esses ambientes se tornaram muito comuns no cotidiano da burguesia, e só eles podem entrar no mundo da arte. Todos esses avanços possibilitaram a mecanização de trabalhos que antes eram principalmente manuais. Portanto, promove a produção em massa de produtos de consumo, principalmente alimentos. Historicamente, foi também nesse período que os trabalhadores assalariados começaram a reivindicar seus direitos e organizar sindicatos e partidos políticos. Gradualmente, as notícias de progresso começaram a envolver o dia a dia das pessoas. Paris tornou-se uma cidade de referência e centro cultural a este respeito. Em 1900, a chamada Exposição Universal foi realizada nessa cidade. A feira é um marco da Belle Époque, que acontece em vários pontos da cidade e tem como objetivo mostrar ao público o que há de mais moderno em tecnologia e inovações artísticas, com uma mostra de confecções que mostra os últimos lançamentos da moda. A Belle Époque trouxe muito desenvolvimento e marcou uma fase das grandes conquistas para o mundo, com um intenso desenvolvimento industrial. Houve um crescimento acelerado nos centros urbanos que causou uma superlotação das cidades e o desemprego na área rural. Também representou um período de exploração para os trabalhadores da indústria, que chegavam a trabalhar até 18 horas por dia sem direitos trabalhistas. Outros reflexos da Belle Époque é que os países da Europa começaram a disputar qual era a nação mais poderosa na cultura, ciência e outros aspectos. No entanto, todo o quadro de progresso técnico e científico que tanto impulsionou a sociedade industrial durante a Belle Époque também tem seus homólogos. O mesmo tipo de tecnologia de desenvolvimento que começou a ser aplicada violentamente à produção de armas pesadas sem precedentes, bombas extremamente letais, artilharia, veículos blindados, metralhadoras, etc. Além disso, a nova aeronave, um dos símbolos da vitória da Belle Époque, tornou-se uma das armas mais assustadoras, e esse avanço na produção armamentista foi um dos fatores decisivos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A Belle Époque no Brasil teve início em 1889, com a proclamação da República, e foi até 1922, encerrando-se com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Assim como a Europa, foi um período de intenso desenvolvimento tecnológico, arquitetônico e urbano. A ligação do Brasil com a França foi intensa na Belle Époque, tanto que a alta burguesia viajava com frequência a Paris para estar informada sobre as tendências culturais, artísticas e tecnológicas. É importante frisar que a Belle Époque no Brasil foi concentrada nas regiões mais prósperas do país na época. A região do ciclo da borracha, no Amazonas e no Pará, a região cafeeira, no São Paulo e Minas, e as três principais cidades coloniais brasileiras,
Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Essas localidades receberam luz elétrica, água encanada, rede de esgoto, pontos elétricos, entre outras inovações bem antes do restante do país. Uma curiosidade é que Manaus foi a primeira capital brasileira a receber energia elétrica. O Teatro Amazonas, Teatro Municipal de Rio de Janeiro, a Confeitaria Colombo, também no Rio de Janeiro, e a Estação de Luz de São Paulo, são exemplos de obras arquitetônicas que marcaram a Belle Époque no Brasil. Com isso, concluímos que a Belle Époque foi considerada uma era pacífica entre os países europeus. Durante esse período de paz, surgiram novas invenções que tornaram a vida mais fácil em todos os níveis sociais. E a arte também evoluiu muito baseada no estilo dessa era. A Belle Époque significa um momento de diversão e alegria, além de investimentos em tecnologia, tanto que foi chamada de a Cidade da Luz.